a medida da bênção de Deus em nossas vidas. Mas eu faço uma pergunta: será que existe medida? Será que existe medidas para a bênção de Deus? Será que Deus pode nos dar a bênção por medidas? Será que, porque eu quero dizer, queridos, que muito é pregado aí afora, que quando Deus abençoa uma pessoa, Deus abençoa uma pessoa, independente do que ela faça, a bênção está ali. Eu não acredito que seja assim, amados. É pregado em muitos lugares que a pessoa, uma vez salvo, sempre salvo. Então a Bíblia se engana quando ela fala que muitos apostatarão da fé. Queridos, como é que a pessoa vai permanecer salvo se ele apostatar da fé? Porque a Bíblia nos deixa bem claro que nós somos salvos mediante a fé. Você está me ouvindo? Diga amém. Nós somos salvos mediante a fé. Mas será que existe uma medida? Queridos, já abra sua Bíblia, o texto que foi citado inclusive aqui antes pelo nosso amado, em Malaquias 3:10, mas eu quero usar ele só como ponto de partida, só para a gente fazer esse entendimento na questão da medida. Tem ou não tem uma medida de bênção? Pode ser medida a bênção de Deus sobre uma pessoa? Olha o que a Bíblia fala então. Até vou virar aqui para ficar maiorzão. Malaquias 3:10 ao 12. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir, ou se eu não vou abrir a vós, como diz a outra tradução, as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Ou seja, em resposta à nossa obediência, Deus derramará bênção sem medida. Amém, igreja? Então, se aqui está sendo citado que neste caso será sem medida, pode haver uma bênção que ela é tão somente por medida. Mas vamos adiante. O que diz mais? Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E mais, todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis terra deleitosa. Ei, vou fazer uma pausa aqui. Então quer dizer que Deus vai nos transformar em terra? Não, queridos. Onde nosso pé, a planta do nosso pé for colocada, essa terra será abençoada. Olha para o seu pé agora e diga: Deus, muito obrigado, porque onde eu colocar a planta dos meus pés, esta terra é abençoada. Amém, queridos? E é por isso que muitas vezes as pessoas pedem: pastor, ou profeta, será que dá para ir lá na minha casa, orar pela minha casa? Irmão, até pode existir demônios que estejam trabalhando dentro de uma casa, mas quando uma pessoa ungida entra lá dentro, entendendo esta unção, valorizando esta unção, reconhecendo esta unção, os demônios precisam sair. Amém, igreja? Agora pega o seu dedo assim, ó, e diga: essa pessoa não tão somente pode, mas deve ser eu. Quando você entra na sua casa ungido, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, porque nós não estamos aqui trabalhando, amados, para tornar pessoas dependentes de nós. Claro que nós queremos atender as pessoas, vamos orar pelas pessoas, amém, igreja? Mas nós queremos que você entenda que em Cristo você é mais que vencedor, que em Cristo você vai carregar essa unção. Amém, igreja? Mas claro, valorize os seus líderes, ore pelos seus líderes, honre os seus líderes. Amém, amados? Isso é bíblico, isso é de Deus. E a unção que você honra é a unção que lhe abençoa. Amém, igreja? Glória a Deus.
Então todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Lucas 6:38, pega lá por favor. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, medida recalcada, sacudida e transbordante. Só nesse texto aqui a gente vê 3 tipos de medidas. Você está me ouvindo? Diga amém. Medida recalcada. O que é recalcada? Aquela medida que você pega vamos supor que você pegue lá aquele pote de arroz, né? Você pega um sacão de 5 quilos de arroz, você bota lá para dentro, só que já tinha um pouco. Aí você quer ajeitar, você dá uma socada assim. Recalcada, medida sacudida, ou seja, você sacode para os grãos se acomodarem, você dá mais uma socada ali. Só que ali está dizendo mais uma medida transbordante. Diga: Deus quer ser em todos nós transbordante. Esse transbordante mostra bem o coração do nosso Deus, amados. Eu tenho tentado de forma quase que repetitiva ou intensiva mostrar para todos nós que o nosso Deus, na sua bondade, Ele é exagerado, queridos. Diga: Deus é tão bom. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: Deus é tão bom em nos abençoar, que Ele chega a exagerar. Levanta a sua mão direita aos céus e diga: Deus, exagera sobre a minha vida. Eu preciso, minha família precisa. Exagera, Senhor. Amém, igreja? Amém, amados? Dei a base para o nosso entendimento nisso, em cima da pesca maravilhosa. Amém, igreja? Amém mesmo? Lembra quando o povo de Israel estava sendo retirado pela mão de Deus? Não foi Faraó que liberou, foi a mão de Deus que retirou o povo de Israel de dentro do Egito. Quem lembra disso, diga amém. Queridos, eles estavam levando tantos despojos, era tanta riqueza, que eles mal conseguiam carregar. Deus mais uma vez sendo exagerado no abençoar do seu povo. Diga: Deus, exagera sobre a minha vida. Diga: Deus, exagera sobre a minha vida. Amém, amados? Glória a Deus. Estevão, você que tentou acessar, ok. Então, olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, ó: o nosso Deus quer nos abençoar, porém a medida da bênção, quem determina somos nós. Ei, Deus quer abençoar todos nós, queridos, mas a medida da bênção, quem determina somos nós. Levante a sua mão direita aos céus e diga: Senhor, muito obrigado, porque quem determina a medida da bênção, da tua bênção sobre a minha vida, sou eu mesmo. Me ajuda, Senhor. Queridos, nós precisamos entender que na vida, em todas as áreas, a medida, escute isso, a medida dos nossos resultados, ela será medida pela nossa entrega. Repita comigo: na vida, em todas as áreas. Mais uma vez, na nossa vida, em todas as áreas, os nossos resultados serão na exata medida da nossa entrega. Por exemplo, você começa, é um exemplo que eu uso toda hora, mas é a mais pura verdade. Você começa uma dieta, você precisa ganhar massa muscular, perder massa gordura. Você precisa fazer isso. Meu irmão, não adianta a academia que você se inscreve, o nutricionista ou nutrólogo que você consulta, não importa quais os suplementos alimentares você receba como prescrição, se você não se entregar naquilo, se você não mergulhar naquilo, se você for superficial, os seus resultados serão superficiais. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: o diabo quer
que em todas as coisas sejamos superficiais, para que os nossos resultados também sejam superficiais. Ou seja, queridos, se nós dentro do casamento, vamos falar de casamento, se a sua entrega para a sua esposa, para o seu marido for superficial, entenda, os resultados também serão superficiais. Se você como pai tiver uma entrega na figura de pai superficial, os resultados que você vai colher na vida dos filhos serão superficiais. E no reino de Deus é a mesma coisa, meus amados. Se nós formos crentes, cristãos superficiais, os nossos resultados serão superficiais também. E é por isso que eu sei que muitas vezes eu pareço um doido aqui na frente, e vamos orar, e vamos jejuar, e vamos de novo, e vamos mais um pouco, e vamos mais um culto, e não falta o culto, meu irmão, e não se atrasa, e vamos, e vem, e vamos nós. Sabe por quê, queridos? Porque há mais de Deus para todos nós, há mais de Deus para todos nós. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: há mais de Deus para todos nós. Olha nos olhos dessa pessoa que está ao seu lado, essa pessoa preciosa, que foi paga pelo sangue de Jesus. Diga: há mais de Deus para a tua vida. Há mais, queridos. É mais profundo, é mais glorioso. O melhor de Deus ainda está por vir. Levante a sua mão direita e diga: o melhor de Deus ainda está por vir. Aleluia, queridos. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: entenda que a Bíblia é o nosso maior exemplo. E na Bíblia, aqueles que alcançaram grandes resultados foram aqueles que realmente não mediram esforços para obedecer a Deus. Vamos voltar para a pesca maravilhosa. Vamos voltar para a pesca maravilhosa, queridos. Pedro podia ter olhado para Jesus e dito: olha, Senhor, o Senhor pregou aqui dentro do meu barco uma palavra que eu nunca ouvi em sinagoga nenhuma. Enquanto o Senhor pregava, eu senti uma unção que eu nunca havia sentido em toda a minha vida. Eu tremia por dentro, Jesus. Agora de pesca, eu estou saturado. Eu estou frustrado, essa noite não foi legal, Jesus. Eu vou dar uma segurada. Se o Senhor puder me abençoar, eu vou reorganizar minha cabeça, eu vou dar uma descansada. Afinal, a gente trabalhou uma noite inteira. E não pescamos nada. Então, eu vou durante esse dia agora, eu vou, debaixo da tua unção, debaixo da tua palavra, lançarei as redes. Queridos, nós temos que entender que quando a palavra de Deus vem sobre nós, ela precisa ser urgente. Se Deus nos diz para, nós temos que parar na hora. Se Deus diz siga, eu preciso seguir na mesma hora. E foi o que Pedro fez. Entenda, aquele poder de Deus para fazer os peixes sobrenaturalmente aparecerem naquelas águas, ele estava disponível para Pedro. Pedro só acessou porque foi obediente a Deus. Você está me ouvindo? Diga amém. Diga: Pedro só acessou o poder de Deus porque não mediu esforços, porque não olhou para si mesmo. Sempre quando Deus lhe der algo, uma visão, um sonho, um projeto, o diabo vai tentar fazer o quê? Vai fazer você olhar para você mesmo, vai apontar cada uma das suas incapacidades, dos seus limites, da sua, talvez, falta de qualificação para aquilo. O diabo vai tentar apontar para a sua volta, mostrando que você não está coberto, que você não está cercado de pessoas que vão lhe apoiar, que você não vai ser apoiado, que você não vai ser ajudado. O diabo sempre vai tentar fazer essas coisas para quê, queridos? Para desviar o nosso coração da palavra que Deus semeou em nós. Mas se Deus semeou algo no seu coração, um projeto, um sonho, para onde você tem que olhar, meu irmão? Para onde eu tenho que olhar? Para Deus que semeou.
Eu não olho para mim, eu não olho para os lados, eu olho para Jesus, eu olho para Deus. E foi isso que essas pessoas fizeram. Noé, por exemplo. Ele poderia ter dito para Deus: Deus, olha só, o Senhor mandou construir uma arca, eu nem sei que raio de negócio é esse. O Senhor me mandou construir aqui, só que aqui não tem água. O Senhor está dizendo que isso aí vai flutuar. Olha o peso disso. Queridos, Noé tinha todos os argumentos plausíveis para usar. Noé podia dizer para ele mesmo, dizer para a família: ó, vocês me internem, porque eu estou maluco. É claro que eu estou doido. Não posso ter ouvido a voz de Deus. Mas Noé conhecia a voz. Primeiro ponto aqui, amados, da vida de Noé. Diga: Noé conhecia a voz de Deus. Como é que a gente pode conhecer a voz de Deus, queridos? É dando espaço para essa voz. Crie uma rotina de oração, meu irmão. Foi o que eu disse antes. A nossa igreja aqui não tem desculpa, mano. 6:30 da manhã eu estou lá com você, para orar junto com você, para orar por você. Todos os dias, 6:30 da manhã eu vou estar lá para trazer uma palavra. E o dia que eventualmente será, sei lá, estou dentro de um avião, eu vou deixar uma gravada. Eu não quero falhar nesse ponto, amém, igreja? Mas pastor, olha só, eu não preciso acordar às 6:30, eu só pego o meu trabalho às 2 da tarde. Assista depois gravado, assista das 11, assista das 6:30, amém, igreja? Por isso que eu digo, desculpa, a gente não tem, a gente tem tudo para termos uma vida de rotina de oração. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: Deus espera que nós sejamos uma igreja que ora. Porque somente através da oração é que se conhece a voz de Deus. Como é que assim eu conheço, e como é que eu reconheço? Se eu conheço a palavra. Porque também Deus não vai falar coisas que estejam em desacordo com a palavra dele. Então cria uma rotina, e aí eu volto a falar. Por isso que, e ainda falei para o pessoal na live da sexta-feira, acho que das 6:30 da noite, ou das 11, não sei. Eu disse: querido, seria muito fácil eu entrar aqui às 6:30 da manhã, entrar às 11, entrar às 6:30 da noite e fazer uma oração. Mas não, queridos, eu paro, eu ouço de Deus uma palavra para compartilhar, para ensinar, para dar ferramentas para a igreja. Porque o que a Bíblia diz? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Posso ouvir pelo menos mais um amém? Então nós estamos tendo tudo da parte de Deus, queridos. Nós estamos tendo todas as oportunidades, tudo o que é necessário para nós alcançarmos o que Deus tem para nós alçarmos os voos que Deus tem para nós. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: tudo o que nós precisamos para voarmos em Deus está disponível. Toma posse. Diga: tome posse. Mas Noé não contestou, queridos. Noé, em obediência, ele calou a sua alma. Só fazendo alusão, o que Deus falou para Moisés? Por que clamas a mim? Queridos, o povo de Israel estava eles estavam numa situação que não tinha o que fazer, queridos. Por todos os lados tinha exército egípcio. E diante deles, o Mar Vermelho. O que eles fizeram? Clamaram a Deus. Queridos, é tão urgente a bênção de Deus sobre a vida de cada um de nós aqui. Diga: a bênção de Deus para nós é tão urgente. Da mesma forma que era urgente para o povo de Israel, Deus olhou para o povo e disse: por que clamas a mim? Diz ao povo que marche. Está na hora de ouvirmos a voz de Deus e marcharmos, irmos adiante. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: vamos adiante. Olha para essa pessoa e diga: avante, em o nome de Jesus.
Querido, crente não pode andar desanimado. Ponto final. Ô profeta, mas tu nunca te sente desanimado? Você pode ter certeza que o diabo muitas vezes ele vem com desânimo contra a minha vida. Ele me aponta uma situação, ele me aponta uma repetição. Ele me aponta uma outra coisa de uma outra pessoa que eu já aconselhei, que eu já falei, que eu já insisti, não é por esse caminho, é assim. E já dei uma letrinha, e já dei uma palavra, e já dei uma pregação inteira. E às vezes as pessoas ficam assim, não, mas no dia que eu puder, de repente, falar diretamente com o pastor Samuel, daí, eu fico perguntando, irmão, o que eu vou falar para você diferente de tudo que eu prego aqui? E o que eu estou falando agora não é porque eu não quero atender as pessoas. É para dizer que tudo já está disponível. Tudo já está disponível, amém, amados? Você já está, você que está congregando aqui, eu não falo isso com orgulho, gente, eu falo isso com alegria. Eu preciso me alegrar com o que Deus está fazendo, amém, igreja? Amém? Você que está congregando aqui, você já está debaixo de um manto, de unção, um manto profético, um manto do poder de Deus. Deus liberta neste lugar, Deus cura neste lugar, amados. A irmã Rita Souza, ela começou a congregar aqui com o seu marido, conhecendo através das lives. Hoje eles não puderam estar no culto, mas com certeza devem estar assistindo aqui. E a irmã dela, queridos, acho que começou, foi nessa semana, ela começou a sentir uma dor no seu ouvido. Eu postei isso nas redes sociais, mandei para vocês. E 2 lives das 6:30 da manhã ela colocou o nome da irmã dela. E simplesmente, amados, para a honra e glória do Senhor Jesus, saiu de dentro do ouvido dela. Quem viu esse testemunho? Saiu de dentro do ouvido, está lá no Instagram, tá? Você pode olhar lá. A gente tenta evitar de falar o nome das redes, porque elas não se gostam muito. Você fala o nome de uma rede dentro de outra e já vão lá te dar uma travada. Saiu um corpo estranho, parece parece um camarãozinho, gente. Isso é um negócio de dentro do ouvido dela. Inclusive ela está segurando com o dedo, você vai ver que não é algo pequeno. Ou seja, nós estamos vivendo debaixo de uma unção muito poderosa aqui dentro, queridos. Amém, igreja? Teve um senhor, eles eram de São Leopoldo, que eles congregam na igreja de um amigo meu, de um pastor amigo meu, e eles vieram para um culto. Contei o testemunho deles, tenho aqui o print da história que ele conta. Aí nesse cantinho aqui eles vieram pedir oração, amados, em março desse ano. E eles precisavam, então, algumas coisas precisavam acontecer. Eles precisavam conseguir entregar a loja deles, vender a casa deles, sei lá mais o que, encontrar uma casa para eles morarem em Santa Catarina, se não me falha a memória, em Ibituba. E eles vieram pedir oração aqui nesse cantinho aqui, amados. O culto já tinha terminado. Nós oramos rapidamente, mas debaixo do poder de Deus. Aí ele, numa das lives, como já estava pela fé, já querendo fazer a mudança, mesmo sem ter conseguido nada ainda, acho que ele acabou se desligando lá da igreja, não sei o que levou ele, mas numa das lives ele entregou o dízimo dele, dos nossos cultos aqui, ou da live da manhã, não sei, do dia, entregou o dízimo dele, queridos. E quando ele fez isso, Deus desatou, Deus destravou. Deus destravou, amados. E eles não só conseguiram entregar a loja, com vender não sei o que, conseguiram uma casa. Não foi em qualquer lugar, eles conseguiram no centro de Imbituba. No centro de Imbituba, gente, Deus fez tudo o que eles precisavam dentro de uma semana.
Claro que nós temos que cuidar para não nos tornarmos cristãos imediatistas, amém, igreja? Amém? Porque tudo tem que ser no tempo de Deus. No tempo de Deus. E às vezes nós oramos e não é a vontade de Deus aquilo ali. De repente você quer lá, olha, eu quero vender meu carro agora, porque eu quero trocar por aquele carro, e eu preciso ser rápido, senão eles vão vender aquele carro. Só que Deus sabe que com aquele carro você vai ter um problema. Aí Deus segura aquilo, porque você não está pedindo só: Deus, eu quero vender meu carro, porque eu quero aquele carro. Porque no meio da oração você fala: Deus, me abençoa, me guarda, me livra de todo mal. Aí Deus te livra de todo mal, te guarda, te abençoa, e não deixa você fazer aquele negócio. Sabe por quê? Porque Deus vê coisas que você não vê. Deus ouve conversas que você não ouve. Deus sabe de coisas que você não sabe. Amém, igreja? Então que nós venhamos a entender que existe, além de uma oração respondida às vezes numa semana, existe a soberania de Deus. Amém, igreja? E os nossos resultados, eles são medidos onde? Na nossa entrega, na nossa busca. E entrega significa ouvir da voz dele, obedecer dessa voz, e entender que dele é que vem a resposta perfeita para nós. Você está comigo? Diga amém. Queridos, olha, falei um pouquinho de Noé, vou falar de Abraão. Queridos, Abraão, Deus chegou para Abraão e disse assim: ó, sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Você imagina, queridos, eu não teria dificuldade se Deus, por mais que amo meu pai, minha mãe, bom, eles sabem disso. Se Deus mandasse ir embora, eu obedeceria. Amém, igreja? Hoje nós temos facilidades. Você abre nem precisa ser o celular, pode ser um iPad, um tablet. Você faz uma ligação de vídeo, você tem total conectividade com as pessoas. Amém, igreja? Só que nessa época aqui de Abraão, queridos, esse sai da tua parentela e vai para o lugar para uma terra que eu te mostrarei. Isso implicava em talvez nunca mais ver as pessoas, nunca mais ouvir a voz delas. Significava para Abraão talvez nunca mais retornar para aquela terra. Significava para Abraão abrir mão de tudo, talvez para sempre. Você está me ouvindo? Diga amém. E o que Abraão fez, filhos? Poxa, chamei de filhos, hein? Em filhos. O que Abraão fez, queridos? Foi igual Noé, feito um doido, foi para dentro do mato e fez o que tinha que fazer. Abraão, e detalhe, né? Tinha que juntar toda aquela tralha. Queridos, Abraão já era um homem muito próspero. Ele tinha que organizar aqueles rebanhos todos. Ele tinha que organizar comida para toda uma jornada de sabe-se lá quantos dias, semanas ou meses. Porque Deus diz: uma terra que eu te mostrarei. E esse é o nosso problema. Quando Deus nos manda, a gente quer saber como, quando, porquê, de que jeito, como é que, né? A gente quer saber tudo. E nesses questionamentos nós começamos a, desculpa que eu vou falar agora, mas podar a bênção de Deus na nossa vida. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: pelo amor de Deus, não atrase o mover de Deus na sua vida. Diga: pelo amor de Deus, não trave o mover de Deus. Você está me ouvindo? Diga amém. Diga comigo: a medida da bênção de Deus na minha vida será determinada diretamente pela medida da minha entrega e da minha busca. Porque senão Deus vai ser injusto. Vamos supor que alguém hoje aqui entende de Deus e diz assim: ó, Deus, a partir de hoje eu vou acordar todos os dias de manhã, eu vou ter o meu tempo de oração, depois eu ainda vou participar da live junto com o pastor Samuel.
e depois eu vou trabalhar. E imagina, essa pessoa dela entende e faz isso durante um ano. Aí o outro não faz. Seria injusto da parte de Deus dar a mesma medida para a pessoa que faz e a pessoa que não faz, queridos. Por que Saul foi rejeitado? 1 Samuel capítulo 13. Porque ele fez o que ele não tinha que fazer. No mesmo texto de 1 Samuel capítulo 13, a Bíblia fala que o Senhor encontrou para si um príncipe que lhe agrada o coração. Por que Deus falou assim de Davi? Porque Davi fazia o que tinha que fazer e não fazia o que não era para fazer. Queridos, aqui dentro todos nós já sabemos que nós devemos fazer o que nós não devemos fazer. Todo marido sabe como deve tratar sua esposa. Toda esposa sabe como deve tratar o seu marido. Todo filho sabe como deve não. Ei, onde é que estão os filhos aí que vivem ainda com os pais? Levante a mão. E não só os que vivem, os que têm os pais vivos, levante a mão. Você sabia? Fica a mão levantada, por favor. Em honra ao seu pai e sua mãe agora. Você sabia que a Bíblia até pede que nós, ou melhor, nos ordena que obedeçamos os nossos pais. Só que a Bíblia não para por aí. A Bíblia fala, primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe. Para quê? Para bonito? Para quê? Porque eu quero? Não. Para que te vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. Ou para que se prolonguem os teus dias. Então, se você tem pai e mãe vivo, honre ele, honre ela, honre eles. E honrar é fazer, é tomar atitudes, ter ações que façam com que essa pessoa se sinta especial. Esse é o significado de honrar, gente. É fazer coisas para que aquela outra pessoa se sinta especial. Você está ouvindo essa palavra? Diga amém. Quem está recebendo essa palavra no coração, diga amém. Glória a Deus. Abraão pegou e foi. Querido, José, só para a gente ir afunilando e já ir se encaminhando para o final. José, querido, José se entregou totalmente, meus amados. E olha que esse cara ele foi traído pelos próprios irmãos. Os caras invejavam ele, gente. Eu vou dizer para você que eu acho que por quase durante uma vida inteira eu relutei com essa coisa da inveja. Eu não imaginava que existia realmente a inveja. Sabe, imaginava que isso aí só poderia existir numa família que talvez nunca teve nenhum contato com o evangelho. Sabe, ou melhor, numa família nunca, mas em pessoas que nunca tiveram nenhum tipo de contato com o evangelho, nenhum tipo de contato com a palavra de Deus. Porque o cristão verdadeiro, o cristão genuíno, ele vê alguém crescendo, ele se alegra com o crescimento dessa pessoa. Ah, mas o cara trocou de carro de novo. Sim, glória a Deus, ele trocou de carro de novo. Oh Deus, aleluia. Não esquece de mim aqui, tá bom? Pode fazer essa oração no final, amado. Só que existem crentes, queridos, crentes, sim, existem familiares que você troca de carro, o familiar fica lá todos esquisito e já fala mal de você. Não sei que ele, não, nem quero saber o que ele está fazendo. Ele está trabalhando, querido. Ele botou foco, ele economizou, ele juntou, ele se programou, ele está sendo abençoado. Uma das maiores lutas que eu, agora como pastor, vou falar, eu tive na minha vida, queridos. E era um dos motivos pelos quais eu não queria, claro, também porque eu ganhava muito bem, não sair do meu trabalho integral, ou melhor, o trabalho secular, para ficar integral na obra. Porque eu ficava, não, mas daí eu não vou poder prosperar, porque daí vão ficar me incomodando, vão ficar falando, e eu sempre me preocupei com isso. Sempre me preocupei com isso, sempre me preocupei com isso, sempre me preocupei com isso. Mas uma coisa que eu não me preocupava era com os amigos que andavam bem próximo. Esses eu sempre achei que torciam por mim.
Até eu descobri que não. Uma vez um amigão meu, cara que eu amo até hoje, eu perdoo. Mas um dia ele chegou na minha casa, eu tinha lá meu carro, que uma pessoa, depois de eu orar 2 anos, pedindo a Deus um carro igual aquele, essa pessoa chegou ali dentro da minha sala e disse: pastor, eu senti no meu coração, esse carro tem que ser seu. E me abençoou e disse: nós vamos acertar do jeito que for. Que foi uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida acontecer, gente. Aí depois um irmão sabia que eu gostava muito de moto e ele tinha 2. E ele pegou e me abençoou. No dia que eu fui pegar a moto, obviamente eu juntei todo o dinheiro que eu e a esposa tínhamos. Eu inclusive joguei no peito dele na hora de arrancar com a moto. Eram bênçãos que Deus estava me dando, amém, igreja? Porque é uma coisa estranha, parece que o pastor ele pode orar para todo mundo prosperar. Agora, ele cai numa cilada, ou melhor, ele cai numa bifurcação. Se o pastor não é próspero, é porque ele não é ungido. Se ele é próspero, é porque ele é ladrão. Só que a mesma Bíblia, o mesmo Deus que prospera uma igreja, não pode esquecer que o pastor também é a igreja. Também faz parte da igreja. Amém, amados? Hoje eu quero dizer para vocês que eu não dou bola nenhuma. Porque inclusive está aqui o meu contador, que é meu amigo de muitos anos, e que sabe exatamente o que entra e o que sai, como entra e como sai. Amém, igreja? Amém, amados? Mas eu me preocupava. Daí um dia eu estou lá, fazendo um churrasco para esperar esse mano, com a família dele. Eu ainda disse para ele, não, e ele, não, pastor, está meio apertado. Mano, deixa aqui. Deixa comigo, cara. É por nossa conta aqui. Vem aí, vamos nos alegrar. Quando ele entra, nós estamos ali conversando e tal, na frente de casa. Daqui a pouco ele olha assim, pastor, mas fico olhando aqui, tu cheio desses brinquedos, né? Esse carrão, teu carro da esposa. Aí tem mais uma moto. Acho que tu não podia ter tudo isso aí, pastor. Eu olhei para ele assim. Será que ele está brincando, cara? Não, sério, na hora eu fiquei na dúvida mesmo. Eu olhei para ele, mano, tá falando sério? Eu estou, pastor. Certo, na hora meu semblante assim. Eu disse, por quê, mano? Porque as pessoas podem pensar que tu deveria vender talvez a moto e dar de cesta básica. Eu nunca deixei de dar cesta básica. Eu nunca deixei de dar minha oferta. Eu nunca deixei de dar meu dízimo. Então vamos, já que nós somos, a gente gosta de dizer que nós somos todos iguais. Então vamos todos nós vender tudo e vamos dar tudo de cesta básica. Amém, igreja? Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Que assim como eu passei, e vou passar, José passou, você vai passar. Tem gente que não está preparada para ver o seu crescimento. Tem gente que não está preparado para ver você prosperando, meu irmão. Primeira coisa que eu digo, perdoe essa pessoa. Segunda, dá um passo atrás. Porque talvez essa pessoa não esteja preparada ou não esteja mais preparada para andar ao seu lado. Porque 2 coisas vão acontecer. Ou você vai parar de prosperar porque você vai dar ouvido para o que eles estão falando, ou você vai continuar prosperando e essa pessoa vai começar a não contente com o seu crescimento, falar mal de você e tentar colocar dúvida no coração dos outros, porque você vai continuar crescendo. Levanta a sua mão direita ao céu e diga, Deus, eu não vou me mover por causa do aplauso de ninguém, mas também não vou parar por causa da crítica de qualquer um. Amém, igreja? Não é isso que nos move. E levante a sua mão direita e diga, Deus, eu vou crescer muito, em todas as áreas, em todos os sentidos, porque a tua palavra me garante que o meu Deus, que é meu Pai, se alegra com a prosperidade do seu servo.
Diga: eu vou prosperar. E depois de prosperar, vou prosperar ainda mais, e ainda mais, e ainda mais, e o teu nome será exaltado e glorificado. Aleluia! Aleluia! Eu quero ver você prosperando. Queira me ver prosperando também. Amém, igreja? Amém? Temos uma aliança? Amém. Essa aliança é bíblica. Elias, queridos, Elias, eu já vou chamar a equipe de louvor. Tá boa essa palavra hoje, hein? Meu Deus, está fluindo, amados. Ei, Deus poderoso, obrigado. O Senhor tem fluído aqui no nosso meio, Pai. Tua palavra, tua presença tem fluído aqui, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado porque os nossos cultos não são cultos secos, Pai. Não são cultos mornos ou frios. O fogo do teu Espírito está sempre aqui, meu Deus, no nosso meio. Te louvamos, Deus. Não é a obra de homens, mas é a tua obra, é a tua glória. Amém, queridos? Elias sempre teve que ter disposição. Deus diz para Elias: dispõe-te e vai-te a Sarepta. Diga para a pessoa que está ao seu lado: a bênção de Deus exige. Não, com má vontade. Diga: a bênção de Deus exige de você disposição. Amém, igreja? Sabe por quê? Porque Deus não vai fazer o curso no seu lugar, Ele não vai fazer a prova no seu lugar, Ele não vai levantar cedo para ir trabalhar no seu lugar, Ele não vai dar o carinho que Deus vai dar carinho para sua esposa, mas o carinho que você como homem tem que dar, só você pode dar, meu irmão. Te mexe. Vamos lá, Dom Juan. Ô, mano, se a gente estivesse no mundo, eu diria uma coisa, mas eu não vou dizer. Eu diria que se você não se apresentar, o outro se apresenta. Mas eu não vou dizer isso. Mas não é? A mesma coisa as irmãs. Ô, irmã, você já leu aquela partezinha na Bíblia que diz que o seu corpo já não é mais seu corpo e sim do marido? Ui. Seja curada agora da dor de cabeça. Impõe a mão na cabeça dessa mulher aí e diga assim, ó: em nome de Jesus, Deus, move essa mulher. Meu Deus do céu, essa igreja vai crescer, gente. Que vai dar de mãezinha aí. Mas queridos. Quer saber de uma coisa? Casamento não depende só de oração, não, irmão. Tem outras ações. Amém, igreja? Amém, igreja? Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, ou melhor, se a esposa tiver, né? Olha aí no zóio da esposa, no zóio do marido e diga assim, ó: haja. Olha assim, ó: mova-se. Senão o cara vai: essa montanha se moverá. Quem está feliz, diga amém. Para finalizar, Eliseu, queridos. A lista vai longe. Eliseu queria a unção de Deus. Gente, tem alguma coisa que Deus mais queira que a igreja tenha do que unção? Como assim, pastor? Como assim, profeta? A unção não é para abençoar os outros? Não tão somente. A Bíblia diz que a verdadeira unção despedaça todo jugo. Então, se eu carrego a unção, logo o jugo não está na minha vida. E eu então agora posso passar dessa unção para outras pessoas que também terão jugos despedaçados nas suas vidas. Você está me ouvindo? Diga amém. Aí Eliseu está lá diante de Elias. Elias olha para ele e diz assim, ó: pede-me o que quiseres antes que eu seja tomado de ti. Ele estava falando que ele ia ser trasladado, arrebatado, levado dessa vida. Eita. Sabe o que acontece? Eliseu olha para ele e diz assim: eu quero porção dobrada do teu espírito. Ou seja, eu quero porção dobrada da unção, do espírito que te move, da forma como tu te move. Porção dobrada. Na hora Elias: eita, dura coisa pediste. Porém, se tu estiveres olhando, escuta isso, se tu estiveres olhando para mim na hora que eu for tomado de ti,
assim será contigo. Gente, ele não disse se ia ser daqui uma semana, daqui um ano, daqui 2 anos, daqui 10 anos, daqui 30 segundos. Ele disse, então, a partir de agora, se é isso que tu quer, te dedica. A bênção de Deus nas nossas vidas, ou melhor dizendo, a medida da bênção de Deus nas nossas vidas, gente, ela é determinada diretamente pela medida de entrega e de busca que eu tenho por Deus e a sua palavra. Mas isso não é um entendimento teu, pastor. Não, é da Bíblia. Mateus capítulo 6. Buscai, pois, em primeiro lugar, é a primeira coisa, é a coisa mais importante. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Essa palavra reino, no grego, é a palavra basileia. Basileia quer dizer o governo. Então não é para buscar o reino de Deus, Senhor, venha a mim o teu reino, sabe? Eu já me sinto sentando no trono junto com Jesus. Dá um cantinho aí, Jesus. Não, é o governo de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o governo de Deus sobre a tua vida, e todas as demais coisas, ou outra tradução, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando eu permito que Deus me governe. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja, o governo de Deus. Ele governa, eu obedeço. Ele é Senhor, eu sou servo. Ele é Pai, eu sou filho. Eu obedeço, não só obedeço, eu honro. Oh meu Deus, você está comigo? Diga amém. Diga, a medida da bênção de Deus na minha vida é determinada diretamente pela medida da minha entrega e da minha busca. Diga, Senhor, hoje, aqui, eu me entrego por inteiro. Eu me entrego por inteiro. Aleluia. Veja que essa não é uma palavra de condenação, amados. Não é. É uma palavra de alinhamento. É uma palavra de alinhamento profético, queridos. Deus quer nos ativar a uma entrega maior, a uma busca maior. Eu quero lhe encorajar nessa noite a você buscar a Deus em jejum, em oração. Eu sei que está frio, que é complicado jejuar, gente, mas uma refeição não vai matar ninguém. Agora, se você não buscar, talvez isso determine a sua morte espiritual, a morte espiritual de alguém perto de você. Vamos buscar o Senhor, queridos. Vamos buscar o Senhor com todo o nosso coração. Terça-feira nós temos um cultão aqui, amados. Estejam todos aqui, tragam amigos, tragam familiares. Se envolva, meu amado. Se dedique à obra. Entenda, em todas as áreas da nossa vida, envolvimentos superficiais trazem resultados superficiais. E no reino de Deus é a mesma coisa. Diga, Senhor meu Deus, eu não serei superficial. Diga, Senhor meu Deus, eu quero ser profundo e intenso na tua presença.